Pessoal, vou compartilhar minha tela aqui com você então, para a gente resolver primeiramente esse exercício que pediram aqui para nós, que era o exercício da bomba, exercício que estava na nossa listinha CPB, tá bom? Então acompanha aqui a ideia, ó. Durante o movimento parabólico, pessoal, movimento parabólico, né? A gente estudou esse movimento, né? Ó, decorrente de um lançamento oblíquo. É um movimento que a gente estudou lá no segundo bimestre, né? O movimento lá de tiro de canhão, etc. e tal. Bom, decorrente deste movimento, então, uma granada de 500 gramas explodiu em três partes, A, B e C. A massa do primeiro artefato, que é esse carinha aqui para baixo, tem 200 gramas de massa. A massa do artefato B tem 100 gramas. E a massa do artefato C tem 200 gramas também. A figura representa as três partes da bomba e suas respectivas velocidades em relação ao solo imediatamente depois da explosão. Analisando a figura, determine a velocidade da granada imediatamente antes da explosão, além de determinar se ela explodiu antes, depois ou exatamente na altura máxima da trajetória inicial, mostrando todos os cálculos. Então perceba, pessoal, que nós temos duas perguntas no enunciado, certo? O enunciado perguntou qual é a velocidade que a granada tinha antes de explodir e se a granada explodiu antes da altura máxima do lançamento oblíquo, exatamente na altura máxima ou depois. Pessoal, explosões, né, tiros, colisões, a gente já conversou sobre isso, são exemplos clássicos do que nós chamamos de sistema isolado. Né? Estudamos isso no começo desse bimestre, ainda era referente à apostila 3, né? Sistema isolado é aquele sistema que não existe influência de forças externas, ok? As forças, a variação de movimento, de velocidade dos corpos é decorrente apenas de uma interação entre eles, entre os corpos que compõem o sistema. Isso é sistema isolado. E a gente viu como grande consequência disso a conservação da quantidade de movimento, que antes igual a que depois. Conservação da quantidade de movimento. Quantidade de movimento imediatamente antes da explosão é igual à quantidade de movimento imediatamente depois da explosão, certo? Isso considerando o sistema como um todo. Porém, pessoal, a gente não pode esquecer que a quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Nós conversamos sobre isso, né? Por quê? Porque você calcula a quantidade de movimento como sendo a massa vezes a velocidade. Lembra disso? Só que velocidade a gente já estudou desde o começo do ano que ela é um vetor. Então, se a velocidade é um vetor, a quantidade de movimento também é um vetor. Então, pessoal, quando existem direções e sentidos diferentes no meu movimento, nós precisamos considerar essas diferentes direções e sentidos em algumas análises da quantidade de movimento. A gente já tinha estudado isso em alguns detalhes especiais, lembra? Quando o carinha batia e voltava, quando tinha aquele exercício lá do peixão e do peixinho, né? Que existe lá um sentido oposto. Aí uma velocidade era negativa. Lembra dessa ideia? Aqui a gente também vai ter que fazer isso, pessoal. Só que com um detalhe a mais. Porque eu tenho velocidades, vou até dar um zoom aqui para você, ó. Eu tenho velocidades de partículas, né, de artefatos da minha granada, que estão se deslocando no eixo Y, que é o VA e o VB, tá vendo? Estão na vertical, um para baixo e um para cima. E tem um pedaço que é o VC que está na horizontal, no caso, para a direita. Como, pessoal, do mesmo jeito que a gente fazia lá com as forças, lá com vetores, né? A gente tem que avaliar primeiro só o eixo X, depois só o eixo Y. Ou só o eixo Y, depois só o eixo X. A ordem não importa. O que importa, pessoal, é a gente separar nos eixos por causa da propriedade vetorial que a quantidade de movimento tem. Tá? Essa era a sacada do exercício. Então eu vou começar, pessoal, analisando apenas o eixo Y. Tá? Você pode começar pelo eixo X, não tem nenhum problema. Mas eu vou começar pelo eixo Y, tá bom? Então o que eu vou fazer? Quantidade de movimento antes do eixo Y, igual a quantidade de movimento depois no eixo Y, tá? O que é quantidade de movimento? Está escrito aqui antes, massa vezes velocidade, certo? Então como é que vai ficar? Massa vezes velocidade da granada antes de explodir. Ó, antes. É igual a massa vezes a velocidade da granada depois de explodir. Só que não esqueça, pelo amor de Deus,
que isso eu só estou considerando o eixo Y. Então, no eixo Y, pessoal, eu tenho massa e velocidade depois, né? Que é o pedaço B de bola e o pedaço A de ai meu Deus. Então, como é que eu posso escrever? Vai ficar massa do A, velocidade do pedaço A, mais velocidade do B, massa do B, velocidade do B. Isto é a massa vezes velocidade depois, que são os pedaços que ele mostrou aqui no desenho, o A e o B na vertical. Ok? Então, com isso, pessoal, eu consigo substituir os valores. Olha como vai ficar. Ó. Massa vezes velocidade do cidadão antes é igual. Vamos lá. Massa do A. Quanto vale? Ó? A massa do A vale 200 gramas. Pessoal, não posso utilizar grama. Né? Grama não é sistema internacional. Então, para quilograma eu divido por 1000, dá 0,2. Ok? Massa do pedaço A é 0,2. A velocidade que o pedaço A tem depois da colisão está no enunciado, no desenho, 100 metros por segundo, ok? Mais, massa do pedaço B é 100 gramas, divide por 1000, 0,1. E a velocidade dele está no desenho, vale 200. Porém, pessoal, aí a gente vai resgatar uma ideia de exercício que a gente já tinha resolvido. Perceba que o pedaço A e o pedaço B estão se deslocando em sentidos opostos. Então, um deles tem que ser o quê? Negativo. Uma velocidade desses caras tem que ser negativa. Para ficar, pessoal, e tanto faz quem você escolhe, tá? Porque o referencial é você que manda. Para ficar do jeito que a gente está acostumado, eu vou falar que o cara que está para cima é positivo e o cara que está para baixo é negativo. Mas se você escolhesse o contrário, pessoal, o resultado ia ser o mesmo, tá? As leis da física não mudam dependendo de quem é o observador, né? Os resultados finais são os mesmos, entende? Só que para ficar daquele jeito que a gente está acostumado com o plano cartesiano, eu não vou fazer isso. Então, o B de bola que está para cima, ele vai ficar positivo. O A de amor que está para baixo, ele vai ficar negativo. A velocidade, ó. Então, a velocidade do carinha A não é 100, é menos 100. Esse sinal a gente tem que considerar, pessoal, tá? O que dá para fazer ainda? Vamos arrumar isso aqui, ó. 0,2 vezes menos 100, mais multiplicado com menos, menos. Deixa eu pular a linha aqui, ó. Vai ficar massa vezes velocidade da granada. Antes é igual. Mais com menos, menos. 0,2 vezes 100, 20. Mais 0,1 vezes 200 também é 20, pessoal. Menos 20 mais 20 dá 0. Só que olha só, pessoal. A massa da granada antes da explosão, eu sei quanto vale, né? Olha aqui, ó. A granada tinha 500 gramas de massa. Percebeu? 500 gramas de massa antes da explosão. Então é 0,5 quilogramas. Então, olha o que o enunciado está falando. 0,5 vezes a velocidade que a granada tinha antes da colisão tem que ser igual a 0. Pessoal, qual é a única opção para que isso aconteça? Que esta velocidade que está aqui tem que ser 0. Porque daí 0,5 vezes 0 dá 0 no resultado final. Concorda comigo? Então, a velocidade que a granada tinha antes da colisão tem que ser quanto? 0. Mas, professor, como pode a granada estar parada antes da colisão? Entenda, pessoal, que a velocidade que a gente está calculando é a velocidade do eixo Y. Então, este V antes é, na verdade, um VY. A velocidade que a granada tem antes de explodir no eixo Y vale 0. E você, que é um aluno antenado, quando vê esta propriedade, sabendo que a porcaria da granada estava fazendo um movimento parabólico, que era decorrente de lançamento oblíquo, lembrou da propriedade que a gente estudou no segundo bimestre, pessoal. No lançamento oblíquo, quem lembra? Na altura máxima, lembra disso? Na altura máxima do lançamento oblíquo, a velocidade em y valia 0. Lembra dessa propriedade? O corpo parava de subir. Então, quando você vê que VY é igual a 0, o único ponto do lançamento oblíquo que possui essa propriedade é o ponto da altura máxima. Então, com isso, a gente responde a segunda pergunta do enunciado. A granada explodiu exatamente na altura máxima. Por quê? Porque a velocidade de y vale 0. Velocidade de y vale 0. Percebeu? Essa é a sacada, tá? Agora, eu fiz a mesma conta, vou fazer a mesma conta no eixo x do jeito que eu fiz no eixo y.
porque o meu exercício ainda não acabou, né? Eu tenho dois movimentos para considerar, que essa tranca estava no lançamento oblíquo, né? Agora eu vou fazer para o eixo X a mesma conta, que antes igual a que depois, tá vendo? Só que agora tudo para horizontal. Então, olha aqui, ó. Igualzinho, ó. Vou até copiar isso aqui, ó. Massa vezes velocidade antes, igual a massa vezes velocidade depois. Só que nesse caso, pessoal, depois no eixo X é só o pedacinho C. Concorda comigo? Então é massa do C vezes a velocidade do C. Com isso a gente pode substituir valores, né? Então vamos lá. Massa da granada antes, ó. Estou avaliando aqui o lado esquerdo. Massa da granada antes continua sendo 0,5, né? É o 500 gramas, meio quilograma. Vezes velocidade da granada antes da colisão, que é o que eu quero saber, é a pergunta do exercício, né? Já descobri que em Y não tem velocidade, então a única velocidade que está faltando é em X, né? Isso é igual. Massa do pedaço C é 200 gramas, 0,2 quilogramas. Velocidade do pedaço C, 400 metros por segundo. E com isso eu consigo calcular a velocidade de C. A velocidade antes, perdão. 0,2 vezes 400 é 80, certo? É 2 vezes 40, 80. Aí eu vou pegar este 0,5 que está multiplicando, eu vou passar para lá dividindo. Então, portanto, velocidade que a granada tinha antes da colisão é 80 dividido por meio, é a mesma coisa que 80 vezes 2, isso dá 160 metros por segundo. Esta é a velocidade que a granada tinha antes da explosão, que é uma velocidade puramente na horizontal, e isso garantiu, como VY vale zero, que a granada explodiu exatamente na altura máxima. Se VY não tivesse dado zero, pessoal, a gente teria que fazer uma outra conta, teria um outro passo, que daria um pouco mais de trabalho ainda, né? Para descobrir se a granada explodiu antes ou depois da colisão, né? Mas o exercício escolheu os valores para que ficasse bonitinho, né? Para que ficasse VY igual a zero, estourou na altura máxima. Fiz uma outra conservação da quantidade de movimento agora no eixo X para calcular a velocidade que a granada tinha antes da colisão. Tá aí. Era o exercício mais difícil da listinha, mas o passo a passo está resolvido aí para você. Beleza? Tranquilidade, show de bola. Tamo junto. Qualquer coisa me dá um toque aí, beleza? Pessoal, 5 segundos para tirar print aí quem está faltando. Atenção, atenção. Vamos lá. Vou voltar aqui então para o nosso slide referente ao nosso glorioso estudo da gravitação universal, tá bom? Para a gente avançar no campo gravitacional, que é o tema da aula de hoje, beleza? Os slides são os mesmos que a gente já tem trabalhado, a gente só está dando continuidade, tá bom? Semana passada a gente viu força da gravitação universal de Newton, vimos os exercícios, vimos as consequências, vimos a formuleta. Agora, pessoal, a gente vai começar a ver aplicações da força de gravitação, tá? Na aula de quinta-feira a gente vai ver sobre velocidade, tá bom? Velocidade de órbita, satélite geoestacionário, tá bom? Velocidade de escape, a gente vai aprender isso quinta-feira. Hoje vamos ver campo gravitacional, é o tema da aula de hoje, tá bom? Amados, você já sabe o que é campo gravitacional, tá? Você já aprendeu, já resolveu exercícios usando o campo gravitacional, porém ele estava escrito de uma outra forma, com outro nome, tá? O campo gravitacional, pessoal, nada mais é do que a aceleração da gravidade, pessoal. É aquele Gzinho que a gente usava em uma cacetada de exercício para calcular força-peso, usava lá no exercício de queda livre, de lançamento não sei das quantas, lembra? O Gzinho, pessoal, é o campo gravitacional. É o nome completo dele, entendeu? A aceleração da gravidade ou campo gravitacional é o mesmo cara, é o Gzinho, tá? Como que a gente determina, pessoal, esse Gzinho? A gente vai fazer uma igualdade muito simples. Quando um corpo qualquer, você e eu, no caso, está em cima do planeta, a gente viu semana passada que massa atrai massa, certo? Então a gente atrai o planeta atrai a gente. Neste caso, pessoal, a força gravitacional, como a gente está ali na superfície do planeta, né?
esta força vai ser a própria força-peso. Concorda comigo? Então, a sacada, pessoal, das aulas dessa semana, a gente vai colocar uma máscara na fórmula da força gravitacional. Ela vai estar fazendo um papel de uma outra força, entendeu? Hoje, a força gravitacional está fazendo o papel da força-peso, da força da gravidade que a gente conhece. Então, o que eu vou fazer? Eu vou igualar as duas equações. Eu vou pegar a equação da força-peso que a gente conhece e vou igualar com a equação da força gravitacional que a gente aprendeu semana passada. Olha como vai ficar aqui, ó. Quando o corpo estiver na superfície do planeta, grudadinho, e eu vou fazer depois um caso, quando o cara não está na superfície, quando o cara está em órbita, e eu preciso que você preste atenção nesse caso, tá? A gente vai igualar assim, ó. Massa do carinha vezes G. Quem é mg? É a força-peso. Concorda comigo? mg. Massa do cidadão vezes o campo gravitacional, vezes a aceleração da gravidade. Essa é a força-peso. Estou igualando com a força gravitacional. O que é isso? Gzão, emão, eminho, distância quadrado, que é a equação que a gente aprendeu semana passada. Certo? Só que olha que coisa interessante, pessoal. A distância entre o planeta e o corpo, a distância entre o planeta e o corpo que eu estou considerando, eu não chamei mais de D, que a gente viu semana passada. Eu estou chamando de R. Quem é esse R, pessoal? É o raio do planeta. É o tamanho do planeta. O tamanho do planeta total é o diâmetro, né? Que a gente aproxima os planetas para esferas, apesar da gente saber que eles não são esferas perfeitas, né? Você pega, por exemplo, o planeta Terra, a forma do planeta, você já aprendeu lá em geografia que ele é um geóide. Né? O que é um geóide? É uma esfera que tem os extremos um pouco achatados. Então não é uma esfera perfeita, mas é uma aproximação muito razoável para nós, ok? Então entenda, imagina o cara na superfície do planeta, a distância entre a gente e o centro da Terra é o próprio raio, né? Porque a gente viu semana passada, pessoal, que a distância que a gente considera aqui no cálculo, né, da força gravitacional é a distância entre os centros dos corpos. Lembra dessa ideia? Eu vou até voltar aqui para você lembrar, ó. Olha aqui, ó. Opa, mais uma, peraí. Eita lasqueira. Olha aqui, ó. Força de atração, que é a distância, ele considerava no G, emão, distância quadrado, a distância entre os centros dos corpos. Percebeu? Distância entre os centros dos corpos. Então agora, se o cara está em cima do planeta, pessoal, está sobre a superfície do planeta, a distância dele para o centro do planeta, né, vai ser o próprio raio, né? Por quê? Eu não preciso considerar, pessoal, a distância da nossa metade, do nosso centro até o centro do planeta, né? O nosso tamanho é muito pequeno se comparado ao tamanho, aos raios de qualquer planeta. Por isso que a distância que a gente vai considerar naquele cálculo é simplesmente o raio do planeta, ok? Então vamos voltar aqui para o nosso slide de hoje, ó. Por isso que está aqui, ó. Distância é o próprio raio do planeta. O que você percebe, pessoal, que dá para fazer de um lado e do outro? Olha só, eu tenho massa do corpinho multiplicado de um lado e a massa do corpinho multiplicado do outro lado. Eu posso cancelar. Porque entenda que a força-peso, pessoal, que está aqui desse lado, é a massa do corpinho vezes a gravidade, vezes o campo gravitacional. Agora, do outro lado, eu considero tanto a massa do planeta, que é o emão, né, para diferenciar, como a massa do corpo, que é o eminho. Então, eu tenho o eminho de um lado e o eminho do outro. Cancela, pessoal. Só sobrou o Gzinho, que é o campo gravitacional que a gente quer calcular. Tá vendo? Ó? Esta é a formulinha para campo gravitacional, pessoal. Determinado por qualquer corpo. Qualquer corpo gera um campo gravitacional. Porém, a gente só vai sentir os efeitos quando a massa do cara, do corpo, ela é muito grande, né? Por quê? Porque o valor do Gzão, o valor da constante de gravitação universal é um valor muito pequeno. A gente viu semana passada. É 10 elevado a menos 11. Então, para a gente sentir o campo gravitacional, essa massa tem que ser grande. São só realmente planetas, estrelas, buracos negros, né? Que vão gerar campos gravitacionais palpáveis, que a gente sente os efeitos. O que eu quero que você entenda, pessoal, que o campo gravitacional de um planeta só depende das características do planeta, dele mesmo. Só depende da massa do planeta
que é o emão, e só depende do tamanho do raio do planeta, que é esse R, tá bom? Todos os corpos, pessoal, seja uma formiguinha, ou seja a Torre Eiffel, todos os corpos que estão na superfície do planeta Terra, vão sentir o mesmo campo gravitacional. Percebeu? O campo gravitacional não depende da massa do corpo, depende da massa do planeta, depende do tamanho do planeta, através dessa expressão. Campo gravitacional é igual a constante Gzão vezes a massa do cidadão emão dividido pelo raio do planeta ao quadrado, tá? Esta é a formulinha que a gente vai treinar alguns exercícios aí. E eu trouxe para você, pessoal, só a título de curiosidade, quanto que valem os campos gravitacionais ou as acelerações da gravidade, né, nos planetas do Sistema Solar. O da Terra a gente já sabe, né, pessoal, 9,8, que a gente aproxima para 10. Olha, por exemplo, Júpiter, pessoal. Júpiter, como sendo o maior planeta do Sistema Solar, ele tem o maior campo gravitacional, 23,4 metros por segundo ao quadrado. A gente diz, pessoal, que Júpiter é o papa asteroide do Sistema Solar. Ele puxa para ele mais asteroides, né? Porque ele tem o maior campo gravitacional, gera uma maior força de atração. E a gente acaba, pessoal, a Terra, ela estava até numa rota de colisão para ter mais asteroides aqui invadindo a nossa atmosfera, tá? Mas Júpiter, como ele não está assim tão longe da gente, né? Não está tão perto, mas também não está tão longe, ele acaba atraindo mais para ele, né, esses asteroides por causa dessa maior aceleração da gravidade, por causa desse maior campo gravitacional. Perceba, ó, Vênus tem um campo gravitacional bem pertinho da Terra, bem próximo. Agora, Mercúrio e Marte tem um campo gravitacional bem menor, né? A Lua, a gente sabe que está na casa de 1,6, né? Porque ela é muito pequenininha e tal. Por isso que quando o homem chegou na Lua, lá no final da década de 60, e você vê, né, as imagens, tal, eles parecem que estão dando aquela flutuada boa, né? Por quê? Porque o campo gravitacional é muito baixinho, né? Você pega, por exemplo, antes de eu falar o valor, alguém tem algum palpite de quanto seria o campo gravitacional do Sol? Quanto você acha que seria o campo gravitacional do Sol? Pega o exemplo de Júpiter, 23,4. Quanto você acha num chute? Não precisa ter obrigação de saber, lógico, né? Quanto seria o campo gravitacional do Sol? Com muito mais massa e com muito maior tamanho. Chutar aqui 26, 50, bilhões, né? Bilhão é muita coisa, né? O campo gravitacional, pessoal, do Sol está na casa de 270. 270 metros por segundo ao quadrado. É um campo gravitacional absurdo, né? Muito grande, que a massa e o tamanho realmente são muito maiores, né? Eu vou mostrar para você, pessoal, como as coisas se encaixam, tá? Eu vou compartilhar outra tela aqui, ó, para a gente ir para uma página da internet que eu já selecionei aqui, para a gente brincar com calculadora. Porque eu quero mostrar para você quanto que dá certo o cálculo do campo gravitacional da Terra. Para você ver que aquele 9,8 não veio por acaso, pessoal, tá? Tem continhas. Então, qual que é a conta? Gravidade, né? O campo é igual a constante vezes a massa do planeta dividido pelo raio do planeta ao quadrado. Não é assim? Então vamos substituir, ó. Constante gravitacional, a gente viu semana passada. 6,67 vezes 10 elevado a menos 11, certo? Esse é o Gzão. Agora eu vou multiplicar pela massa da Terra. Pessoal, a massa da Terra eu trouxe aqui para você ver que eu não estou mentindo. 5,972 vezes 10 elevado a 24 quilogramas. Tá? Esta é a massa da Terra que a gente pesquisou aqui. Então vamos voltar, vamos copiar. 5,972 vezes 10 elevado a 24. Essa é a massa. Agora, tudo isso eu vou dividir por quê? Pelo raio da Terra elevado ao quadrado. Não esquece do raio ao quadrado. Então, olha aqui, ó. Trouxe para você. O raio da Terra, pessoal, é 6.371 quilômetros. Esse é o raio da Terra aqui que a gente pesquisou. 6.371 quilômetros. A gente não pode usar quilômetros, pessoal. Tem que usar metros. Então, vai ficar 6 milhões
371.000 metros. Concorda comigo? 6.371.000 metros. Então, volta para cá. 6.371.000 metros. Só que esse cara ainda tem que estar elevado ao quadrado. Certo? E fechamos o parênteses aqui. Beleza? Coloquei aqui tudo bonitinho. Quanto que tem que dar essa conta, pessoal? 9,8. Certo? O professor digitou tudo certinho, vai dar certo? Tem que dar 9,8 isso aqui, que é o campo da Terra. Vamos ver? Olha lá, pessoal, olha que bonitinho. 9,81, que é exatamente o campo gravitacional do planeta. Eu quero que você fique muito, muito, muito sossegado, que nenhum vestibular do mundo cobra para você fazer essa conta na mão, né? A gente vai fazer outros exercícios de campo gravitacional para você ver como que aparece. Tá? A gente ainda vai treinar na aula de hoje. Mas eu faço questão, pessoal, de mostrar isso aqui para você ver que funciona, tá? Não quero que você se preocupe nem com o valor, porque o valor é dado, a gente já está acostumado, e nem com fazer essa conta na mão, tá? Mas é para você ver que o valor ele tem um ponto de partida, tem uma origem, tá bom? Vamos voltar aqui para o nosso slide. Beleza. Então entenda, campo gravitacional só depende de propriedades do planeta. Massa do planeta e tamanho do planeta. Todos os corpos que estão na superfície do planeta vão sentir o mesmo campo gravitacional. Não depende da massa do corpo. Agora, pessoal, muitos exercícios cobram como que o campo gravitacional muda quando um corpo ele não está na superfície do planeta. E é aí que vem a questão, tá? Quando o corpo estiver numa altitude h da superfície. Então, se liga no desenho aqui, ó. Centro do planeta está aqui. O raio do planeta é o R, continua sendo R. Só que agora a gente não vai estar na superfície. A gente vai estar em órbita. A gente vai estar a uma certa altura h da superfície. Entendeu? Olha aqui, ó. Somei uma certa alturinha h. Pessoal, o que eu quero que você entenda é que a fórmula é a mesma. Você tem que considerar força é igual Gzão, Emão, Eminho, distância quadrado. Só que agora, pessoal, qual é a nova distância entre o corpo e o centro da Terra? É o raio do planeta mais essa altitude que ele está flutuando, que ele está andando. Concorda comigo? Esse R'inho que está aqui, ó, é a nova distância que eu tenho que considerar. Então eu somo esses dois caras, R mais H, só que eu não posso esquecer de elevar ao quadrado, por causa da distância ao quadrado, que é a dependência lá da equação de Newton. Então, meu campo gravitacional, pessoal, a equação é a mesma. Campo gravitacional é igual constante da gravitação universal Gzão, vezes a massa do planeta, que é Emão, percebe? A massa Eminho, que é a massa do cara, a gente não considera a massa do corpinho. E embaixo, pessoal, é a nova distância. A distância entre o corpinho e o centro da Terra. Só que agora essa distância tem dois pedaços. É a única coisa que mudou. É o raio do planeta, que é o Rão, mais a altura, ou altitude, tanto faz, né? Que ele está da superfície, que é o H. Pelo amor de Deus, não esquece que esses caras, depois que você soma, estão elevados ao quadrado. Tá bom? É a mesma equação, só somei o outro carinha aqui embaixo. E vai ter exercício que vai perguntar isso. Tá? E aí é que vem a grande sacada, pessoal. Vocês já devem ter ouvido falar isso aqui, né? Ah, o cara estava lá com gravidade zero, né? Ah, a nave, a Estação Internacional Espacial, o foguete, não sei o que, estava andando com gravidade zero. Pessoal, gravidade, né, é uma expressão assim mais curta, mais simplificada, mais enxuta, do campo gravitacional, da aceleração da gravidade, tá? Então, quando a gente fala gravidade zero, é o Gzinho. É o campo gravitacional, é a aceleração da gravidade. Aí eu pergunto para você, como esse cara Gzinho, por essa expressão aqui, ele vai valer zero? Tem como, pessoal, esse Gzinho valer zero? Não tem, pessoal. Não tem. Porque para valer zero, uma fração ser igual a zero,
Você sabe que é só a parte de cima que pode valer zero, né? 11º mandamento, jamais dividirás por zero. O denominador nunca vai ser zero, não pode dividir por zero. Senão as coisas começam a ficar um pouco complicadas na matemática, né? E você já viu que o Gzão não é zero, porque é uma constante, e a massa do planeta também não é zero. Então, pessoal, esta expressão gravidade zero, perdão, ela não exprime a realidade. É impossível, preste atenção no que eu estou te falando, é impossível um corpo estar submetido a um campo gravitacional exatamente igual a zero. Agora, o que pode acontecer é esse campo gravitacional ser muito, 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 muito pequeno. Isso sim. Como que isso pode acontecer, professor? Se você aumentar o denominador, pessoal, você diminui o resultado da conta, não é assim? Esses caras são inversamente proporcionais. Então, se você aumenta a distância, você diminui o campo gravitacional. O que isso quer dizer, pessoal? Se você estiver suficientemente longe de qualquer corpo que possui massa, muito, muito longe, de qualquer influência, de qualquer corpo que possui massa, o campo gravitacional que você vai sentir vai ser muito, muito, muito pequeno. Mas ele nunca será zero redondo. É impossível. Este cara Gzinho nunca é zero. Porque o Gzão nunca é zero e não existe planeta-corpo que possui massa igual a zero, né? Agora, você pode ficar muito distante de tal forma que você diminua drasticamente o seu campo gravitacional. E aí eu concordo. O campo gravitacional que você sente, né? Mas zero nunca vai ser, tá? Então, o que a gente vai perceber, pessoal? Que à medida que você se afasta do planeta Terra, você vai sentir um campo gravitacional cada vez menor. Essa é a sacada. E é esse tipo de exercício, é esse que eu quero que você guarde. É esse tipo de exercício que os vestibulares cobram de campo gravitacional. Ele vai perguntar: quantas vezes diminui o campo gravitacional a uma certa altura? Ele vai perguntar relações. Do mesmo jeito, pessoal, que a gente resolveu aqueles exercícios de terceira lei de Kepler. Lembra? Que falava lá que o período ao quadrado é proporcional ao raio da órbita ao cubo, né? A gente não vai resolver exercício com os valores exatos, né? O que a gente vai resolver é comparações. A gente já comparou o planeta Vênus, o planeta Mercúrio com o planeta Marte, né? Ele compara planetas. Aqui, pessoal, é a mesma coisa. Ele vai comparar o campo gravitacional de um planeta com o outro. Ele vai comparar o campo gravitacional na superfície com uma certa altitude, entendeu? É esse tipo de exercício que é cobrado. Relações, quantas vezes um é maior do que o outro. Valores exatos não são muito comuns de serem cobrados nesse tipo de exercício, tá? E eu trago para você um exemplo para a gente terminar essa aula de hoje, para você entender como que isso acontece na prática, tá bom? Dá uma ligada aqui, bonitão. O planeta X, não importa qual planeta é, esse planeta possui uma massa emão e um raio errão, que também, pessoal, não importa o quanto vale, tá vendo? Ó, ele só me deu uma expressão da massa e do raio do planeta, tá? Esse planeta X, pessoal, tem campo gravitacional na superfície do planeta, né? É o Gzinho, valendo 8 metros por segundo ao quadrado. Aí ele deu para você, pessoal, um outro planeta, o planeta Y. Esse planeta Y tem o dobro da massa do planeta X e tem o dobro do tamanho. O raio vale 2R. Aí ele pergunta duas coisas. Ele pergunta dois campos gravitacionais. Ele pergunta o campo gravitacional do planeta Y, né, na superfície do planeta Y, e pergunta o campo gravitacional do planeta X quando o corpo estiver a uma altitude igual ao seu raio. Percebeu? Eu quero saber duas coisas. Campo gravitacional do planeta Y na superfície e o campo gravitacional do planeta X quando o corpinho tiver uma altitude igual ao raio desse planeta. Pessoal, o que você vai resolver primeiro? Vai na ordem. Você vai calcular primeiro o campo do planeta Y, obedecendo a expressão do slide anterior. Eu quero que você trabalhe aí, pessoal.
Não adianta ficar copiando exercício do slide, tenta fazer. Você vai usar a expressão do slide anterior. Campo gravitacional é igual Gzão, massa do planeta Emão, dividido pelo raio do planeta ao quadrado. É isso aqui que você vai usar. Para o planeta X, esse cara já está calculado. Vale 8. Concorda comigo? É o Gx, ó. Gzão, massa do planeta X, dividido pelo raio do planeta X ao quadrado. Isso vale 8. Só que agora, pessoal, você vai fazer a conta para o planeta Y. Aí você vai substituir. Constante, não precisa colocar o valor da constante. Constante massa do Y dividido pelo raio do Y ao quadrado. Só que perceba, pessoal, que o exercício te deu uma relação. Que a massa do Y vale 2 vezes a massa do X, tá vendo? Ó? E que o raio do Y vale 2 vezes o raio do X. Com isso, pessoal, você consegue achar uma relação entre o campo gravitacional do X e o campo gravitacional do Y. Depois a gente faz esse da altitude, tá? Mas eu gostaria que você tentasse esse primeiro. Quanto vale o campo gravitacional do planeta Y? Posso te dar um tempinho para resolver? Substitua nessa expressão as mudanças de massa e de raio e vê o que acontece com o campo. Vamos lá, trabalhando. Confio em você. Qualquer coisa me chama aí e a gente conversa, tá bom? Vamos lá, pessoal, trabalhando, hein? Qualquer coisa me chama aí no chat e a gente conversa. Mas é muito importante você tentar. Vamos lá. Mais um tempinho. Ó, já tem resposta certa chegando aqui. O que você tem que fazer, pessoal? No lugar da massa, você vai colocar 2m, porque agora é a massa do Y, né? A massa é o dobro. E no lugar do raio, você vai colocar 2r, tá? É isso que vai acontecer. Aí você vai ver o que vai acontecer com o campo. Pessoal, aumentar a massa 2 vezes, aumentar o raio 2 vezes, vai cancelar o 2 de cima com o 2 de baixo? E vai ficar a mesma coisa o campo gravitacional ou vai ter diferença? Toma cuidado com isso, tá? O pessoal está participando aqui no chat, está mandando perguntas, eu estou respondendo. Bora lá, galerinha, mais 30 segundinhos para a gente corrigir esse e depois fazer o da altitude. Tem muito exercício parecido com esse para você considerar aí nos seus treinos, tá bom? São exercícios clássicos de campo gravitacional. Compara dois planetas, pede a uma certa altitude, sempre aparece isso aí. Sempre aparece, tá bom? Tá certinho, Gi, Nicolas, vocês acertaram aí os valores, só não esquece das unidades, tá bom?
campo gravitacional é metros por segundo ao quadrado. Só isso, tá? Mas tá certinho os valores aí. Vamos lá, mais um tempinho, vamos corrigir. Bora lá corrigir então, bonitos. Vamos lá, senão não dá tempo. Pessoal, olha o que eu fiz aqui, ó. Usei a expressão do campo gravitacional para o planeta X, que é o valor de referência que ele me deu. Você percebeu? É o valor de referência do exercício. Esse é o ponto de partida para calcular tudo que ele pediu. Constante Gzão, massa do X, dividido pelo raio que ele me deu ao quadrado, sendo que a massa do X é M e o raio do X é R, isso dá 8. Não importa, pessoal, quanto vale G, quanto vale M, quanto vale R. O que eu sei é que G emão dividido por R ao quadrado vale 8. Esse é o valor de referência do meu exercício. Ok? Agora, pessoal, o planeta Y, o que ele tem? Ele tem a massa como o dobro, 2M, e o raio também é o dobro, é 2R. Percebeu? Então, no lugar do M que está aqui, eu coloquei 2M. E no lugar do R, eu coloquei 2R. Mas, pelo amor de Deus, gente, é o que quase todo mundo erra nesse exercício. O 2R, número completo, tanto 2 quanto R, é que você tem que elevar ao quadrado. Porque ele é o novo número que está multiplicado por 2. Tá? Então você não pode, pessoal, colocar o quadrado só no R. O quadrado é também no 2. Por isso que eu coloquei um parentão aqui embaixo. Você percebeu? Ficou 2R, que é o novo raio do planeta Y, elevado ao quadrado. Então, olha como ficou. Em cima, Gzão vezes 2M eu copiei. Embaixo, pessoal, todo mundo elevado ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. R ao quadrado, R ao quadrado. Percebeu? Agora eu posso dar uma simplificadinha aqui, ó. 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. Aí ficou G vezes Emão dividido por 2R ao quadrado. Só que, pessoal, a sacada do exercício é essa aqui, ó. O que é G Emão dividido por R ao quadrado? Que eu selecionei aqui, ó. Olha aqui, ó. G emão dividido por R ao quadrado é o campo do planeta X. Concorda comigo? Que vale 8. Então, olha aqui, ó. G emão dividido por R ao quadrado é o campo do planeta X. Só que ainda tem esse cara dividido por 2 que eu não posso esquecer de colocar. Essa é a sacada. Aí você substitui. No lugar do campo de X, o número 8, que era o valor de referência enunciado. 8 dividido por 2, 4. 4 metros por segundo ao quadrado é o campo gravitacional no planeta Y. Então perceba, aumentar a massa 2 vezes e aumentar o raio 2 vezes, você diminui o campo 2 vezes. Por quê? Porque embaixo vai com o raio ao quadrado. De novo, pessoal, quando você tem dependência de cara ao quadrado, a sua conta você tem que tomar muito cuidado, porque ela não fica diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Tá? Esse esquema do ao quadrado a gente já tinha comentado semana passada, quando a gente viu a questão da força. O campo também é a mesma ideia. Tá? O campo também depende do raio ao quadrado. Então mudou o raio, todo o novo raio tem que ser elevado ao quadrado. Faça as manipulações algébricas, de tal forma a você chegar nesse novo campo, nesse novo planeta que você está calculando, usando o campo de referência que ele te deu no enunciado. Que foi o que eu fiz. Tem um pedaço do campo de Y que usa o campo do X, que é o G emão dividido por R ao quadrado. Só que sobrou o dividido por 2 que está aqui. Percebeu? Galera, toma muito cuidado com esse tipo de exercício que ele sempre aparece. Agora, para calcular, pessoal, o campo do planeta X a uma altitude igual ao raio do planeta, é essa a pergunta, né? Eu vou voltar aqui para você, ó. Calcular o campo gravitacional do planeta X a uma altitude igual ao seu raio. Então, se eu voltar aqui naquele outro slide, ó, esta altura H que está aqui, ó,
nesse exercício vai ser igual ao próprio raio do planeta. Percebeu? Então você tem que considerar como distância o raio do planeta normal mais a altitude que é igual ao raio. Entendeu? Você vai ter que somar R mais R. Essa é a sacada. Então, no lugar deste H que está aqui, ó, nesse exercício vai colocar quem? R, que é o raio do planeta. É isso que o exercício está perguntando. Então, vamos voltar aqui, ó. Campo gravitacional do planeta X a uma certa altura, H. Falou a altitude, pessoal, é essa equação aqui, ó, que é a mesma equação que a gente já tinha visto, só que aqui no denominador eu estou somando essa certa altura dentro do parênteses elevado ao quadrado. Não esquece desse quadrado, hein? Só que o exercício falou que ele quer que esta altitude seja igual ao próprio raio do planeta. Vai ter altitude igual a R, altitude igual a 2R, 3R. Ele geralmente coloca essa altitude em termos do raio do planeta, entendeu? Para ficar mais fácil a nossa conta. Então, olha o que aconteceu, pessoal. Dentro do parênteses, é a ordem de prioridade lá da matemática. Dentro do parênteses, eu tenho R mais R. 2R. É que nem está aqui, ó. Só que é 2R elevado ao quadrado. Aí fica 2 ao quadrado, 4. R ao quadrado, R ao quadrado. Você percebeu? Esse carinha aqui é 2R, que eu somei R mais R dentro do parênteses, só que está todo mundo elevado ao quadrado. Tá? Então, por isso você tem que considerar o 2 ao quadrado, 4, R ao quadrado, R ao quadrado. Aí você segue a mesma coisa que a gente fez no exercício anterior. Pegue uma parcela desse cara que você saiba quanto vale. Olha aqui, ó. Sempre pega o recorte. Sempre desse jeito, pessoal. G, de novo apareceu, ó. G emão dividido por R ao quadrado. Quem é G emão dividido por R ao quadrado? É o meu campo de referência, pessoal. É o meu campo do planeta X, na superfície, né? Então, olha aqui, ó. G emão dividido por R ao quadrado é o Gx, que ele me deu no enunciado. Só que ainda não posso esquecer que ele está dividido por 4. Então, olha só de eu subir a uma altitude igual ao raio do planeta, o campo gravitacional já cai 4 vezes. Se eu subo uma altitude igual a 2 vezes o raio do planeta, o campo gravitacional vai cair 9 vezes. Por que 9, professor? Porque eu vou somar R mais 2R. R mais 2R, 3R. Só que o 3R vai estar elevado ao quadrado, certo? Aí 3 ao quadrado fica 9. Percebeu? Então, quanto mais distante eu estou subindo, eu vou dividindo por 4, por 9, por 16, por 25 vezes o campo. Aí o campo vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Chega perto de zero? Chega perto de zero. Mas nunca vai ser zero, que é o que a gente comentou. Aí aqui, só para terminar o exercício. Campo na superfície do planeta X vale 8. 8 dividido por 4. 2 metros por segundo ao quadrado é o resultado desse exercício. Pessoal, estes dois exemplos são os clássicos que sempre aparecem para você. Um planeta comparado ao outro, mudando a massa e mudando o tamanho, e o campo na superfície comparado ao campo a uma certa altitude, tá bom? São os exemplos clássicos que vão te ajudar a resolver todo o santo exercício de campo gravitacional. Beleza, criançada? Tranquilo? Por hoje é isso então, tá? Qualquer dúvida, qualquer exercício, qualquer coisa que tenha enrascado, me dá um toque por e-mail, a gente bate um papo, tá bom? Na quinta-feira eu vou continuar falando de velocidade, para na semana que vem a gente só resolver exercício, tá bom? Referente aí à força, a campo, a velocidade orbital que a gente vai aprender. Mas durante aí entre terça e quinta, resolver o exercício enroscou, me dá um toque aí pelo e-mail, a gente te ajuda, a gente vai batendo um papo, tá bom? Crianças, obrigado pela sua presença, pela sua participação. Beijinho de luz, se cuida. Tamo junto, até quinta-feira. Tchau, tchau. Tchau, professor. Valeu, bonitinhos. Fiquem com Deus.